Eu gostaria de agradecer, então, a todos, a todas as pessoas envolvidas também para que esse evento pudesse acontecer, né? O pessoal da biblioteca, que ajudou aqui bastante, especialmente o Alexandre, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Shirley, eu sou bibliotecária, atualmente eu estou na coordenação da biblioteca, da medicina. Como esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, então eu já aviso todos que quem não me conhece, né, eu sou bibliotecária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Outra coisa, assim, queria pedir para todos os participantes, né, que mantenham seus áudios e vídeos desligados. A ideia é que vocês podem ligar e utilizar o áudio e o vídeo no momento das perguntas, né, ou no momento de manifestação individual. Nós combinamos, então, que o bate-papo vai iniciar depois da apresentação das meninas, da Advair e da Bruna. Elas vão apresentar, vão contar para nós como é que surgiu a ideia do livro, né, vão falar um pouquinho sobre esse e-book. Então, daí, a partir, quando elas terminarem, vocês podem, quem não tiver com áudio, pode fazer pergunta ali no bate-papo, que a gente vai atender ali, né, no bate-papo, e quem tiver no YouTube também, a gente vai responder as questões do YouTube, então ali, o colega ali vai fazer essa interligação. Aproveito também para parabenizar o curso de nutrição, que esse ano está fazendo 20 anos, estão fazendo 20 anos o nosso curso de nutrição. A nossa biblioteca também, a gente faz 6 meses essa área, hoje em junho, 120 anos. Então, eu quero agradecer a Advair e a Bruna, parabenizar por esse e-book, agradecer a presença e por compartilhar esse momento conosco. A Bruna eu vou olhar aqui porque o currículo da Advair é enorme, né? Então, eu vou ter que ler aqui. A Bruna é a nossa futura nutricionista, né? Está fazendo a graduação de nutrição. E a Advair Doneda, ela é formada, ela também é nutricionista. Ela é graduada em Ciências Sociais, História, Nutrição e Psicologia. Ela é especialista em Filosofia e em Projetos Sociais e Culturais. E é mestre e doutora em Ciências Médicas pela URGS. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Vou passar a palavra para a Advair agora, enquanto eu carrego a apresentação aqui e estou aqui no chat atendendo as perguntas. Oi, vocês estão conseguindo ouvir? Shirley, você pode colocar a apresentação? Enquanto a Shirley coloca a nossa apresentação aí, eu vou comentar. Gostaria de iniciar aí cumprimentando a todos vocês. É uma alegria muito grande esse momento. Como a Shirley comentou, eu preferia estar num auditório ou numa sala, ouvindo todos vocês. Como isso não é possível, então a gente, de qualquer maneira, ter esse espaço de interlocução é muito importante. Eu agradeço imensamente para a Shirley e para a equipe da biblioteca que pensaram nesse momento, pensaram, planejaram e trataram de toda a viabilização para que esse evento pudesse ocorrer. Então, obrigada mesmo, pessoal, por tudo. Em segundo lugar, eu agradeço a quem está nos assistindo. Eu fico muito agradecida por estarem disponibilizando o seu tempo para estar aqui. E ainda fico imensamente feliz e contente e agradecida por todas as pessoas que contribuíram, colaboraram, né, para que esse momento fosse possível e nós pudéssemos estar lançando um livro que foi pensado no decorrer do tempo com tanto carinho.
eu vou começar comentando algumas coisas de mim para chegar até o momento em que esse livro foi projetado e executado para chegar aqui. Então, eu resolvi fazer nutrição em 2003, iniciei no IPA, e metade, eles estão fazendo 17 anos, eu iniciei na nutrição e foi quando eu me tornei vegetariana. Quando eu entrei em uma aula de anatomia e eu olhei músculo animal, e eu olhei músculo humano e pensei em músculo animal, e quando eu fui pesquisar e que eu entendi mecanismos de dor, de sofrimento, eu percebi que eu não conseguiria mais comer carne. Então, estão fazendo 17 anos que eu sou vegetariana, que coincidiu, então, com a minha entrada na nutrição. Nesse período, no IPA, que eu estive 2 anos lá, que pelo conhecimento que eu tive com colegas, eu era a única vegetariana do curso, daí eu optei por fazer vestibular e entrei na URGS, fiquei 3 anos fazendo curso, concluí na URGS, e na época que eu lembro, tinha mais uma colega que era vegetariana, e nós éramos as únicas, assim, era um momento que se via pouco vegetarianismo no curso, e na época a gente falava alguma coisa, sugeria algumas coisas, mas nós éramos muito poucos. O tempo passou, estudei, entrei no concurso da URGS, fui trabalhar no laboratório. Então, eu trabalho, para quem não é da URGS, estou trabalhando no Laboratório de Técnica Dietética da URGS como nutricionista desde 2011, fazem 9 anos. E nesse período que eu estive no laboratório, eu fui observando os alunos que iam entrando, e a cada semestre eu observava que tinha algum aluno a mais vegetariano nessas disciplinas iniciais de técnica dietética 1, 2, e eu fui tentando me familiarizar com a estrutura da universidade, pensando o que eu poderia fazer para trabalhar essa ideia que eu acredito tanto, que é uma vida mais saudável, mais ética, respeitando os animais. Então, o que eu poderia, como profissional nutricionista da URGS, fazer em relação ao vegetarianismo? Com o apoio das colegas do laboratório, com a professora Viviane, a professora Vanushka, a Sabrina e outras pessoas da universidade, eu fui iniciando projetos. Eu comecei com a extensão, projeto de oficinas de alimentação vegetariana. Nesse momento eu tive a Andressa como bolsista e a Bruna iniciou como bolsista voluntário, isso lá em 2017. Nessas conversas do vegetarianismo, de livros disponíveis, do preço de livros, foi quando eu fui pensando em possibilidades de viabilizar um livro que pudesse estar mais acessível. Conversei com a Bruna e nesse período tinha um edital aberto na URGS pela Secretaria de Educação à Distância e eu, conversando com ela, achamos que era possível a gente nos desafiarmos e tentar escrever um livro que fosse baseado nas evidências científicas mais recentes, que fosse bem embasado cientificamente, mas que também fosse compatível com esse movimento, com essa opção ética que nós acreditávamos. Então, início de 2018, eu submeti essa proposta para a SEAD e ela foi aprovada. Nesse período, o que fundamentou a proposta é que estava aumentando a adesão ao vegetarianismo no Brasil e que isso justificava nós nos dedicarmos ao esforço de escrever um e-book ou um livro digital. Então, em 2018, saiu uma pesquisa pelo Ibope que 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos.
representando quase 30 milhões de brasileiros. Um dado que era 75% maior do que a mesma pesquisa feita em 2012. Essa pesquisa ela foi feita em capitais, região metropolitana e interior de todas as regiões do país, com pessoas adultas de todas as faixas etárias, tudo dentro de um modelo estatístico utilizado pelo IBOP. Então, esse crescimento do vegetarianismo fundamentou, justificou essa nossa proposta, cujo objetivo era elaborar um livro digital sobre vegetarianismo para disponibilizar informações confiáveis à população em geral e, mais especificamente, aos vegetarianos e estudantes do curso técnico de nutrição e dietética e de graduação em nutrição, e que ele fosse acessível e gratuito. E esse livro aí, então, está disponível na biblioteca, qualquer pessoa pode baixar ele, ter ele, ler no seu celular, no seu Kindle, no seu computador. E então, porque existem bons livros, poucos, mas existem, de vegetarianismo, mas são livros caros que nem sempre as pessoas têm poder aquisitivo, principalmente alunos, para comprar. Então, a nossa ideia que era muito importante, propiciar esse material que fosse bom, que fosse confiável e que ele fosse acessível e gratuito. Então, surgiu esse livro, cuja capa vocês estão vendo aí, e um livro, e eu fui descobrindo, assim como qualquer trabalho, qualquer atividade na vida da gente, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa, em todas as nossas atividades, a colaboração, o auxílio de colegas, de amigos, de outras pessoas que acabam se engajando em nossos projetos. Então, isso aí teve o apoio da SEAD-URGS, Secretaria de Educação à Distância, então da própria URGS, da Faculdade de Medicina, na qual eu estou inserida. Teve também a colaboração da equipe do laboratório, o NAPIAD, que é um setor da URGS que trabalha com objetos digitais, que faz editoração. Então, lá participou a professora Cíntia Culpa, o Eli Petri, teve a equipe de revisão da UNAPIAD, quem fez a capa e a ilustração, que está extremamente bonita, foi feito pela Tabata Dávila, que fez também a editoração eletrônica. Então, a todas essas pessoas, a instituição, eu sou imensamente grata. E, como falei, mais colegas, mais estudantes que muitas vezes estiveram no laboratório e tantas outras pessoas que foram colaborando. Então, o prefácio foi escrito pela professora Viviane Rufo de Oliveira. Esse livro aí até foi ideia da Bruna, de dedicar esse book aos ativistas da causa vegetariana. Nós colocamos na frente de cada capítulo e no início do livro uma frase de um pensador que defende o vegetarianismo ou ideias vegetarianas. Tem um capítulo introdutório que foi escrito pela Bruna Coller, que é a organizadora comigo, pessoa que se empenhou imensamente nesse e-book, e a Victoria Guimarães, nutricionista formada pela UFASPA, que trabalhou comigo como bolsista voluntária e que se envolveu na elaboração, na redação de 2 capítulos. Então, esse capítulo trata do conceito, tipos de vegetarianismo, a história do vegetarianismo, vegetarianismo e saúde, vegetarianismo, fatores culturais, vegetarianismo no Brasil e no mundo, prevalência,
que aquilo que eu falei do Brasil é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo também. Então, esse primeiro capítulo, ele perpassa um pouco aquilo que os outros desenvolvem mais aprofundadamente. No capítulo 2, no decorrer do livro, outras pessoas foram se engajando, e nesse sentido teve também a Natasha, que estava fazendo o seu TCC na época sobre vegetarianismo, e ela aproveitou o trabalho que estava tendo na construção do TCC e também contribuiu com esse capítulo. Nesse capítulo são abordadas questões, a ética do vegetarianismo, o que significa a ética animal, conceitos de especismo, a situação dos trabalhadores dos matadouros, que é uma das situação mais precária no mundo do trabalho, então com muito adoecimento, muito problema dos mais diferentes, porque é um local muito insalubre, o conceito de senciência, animais não humanos, dizendo que os animais não humanos são seres sencientes, e trabalha também com sustentabilidade, água, desmatamento, clima, fome, relacionando tudo com o vegetarianismo. Numa situação similar da Natasha, a Victoria D'Ambros também estava, a nutricionista agora, na época, concluindo o curso de nutrição, e então também aproveitou sua pesquisa para o TCC para contribuir com um capítulo que ela escreveu em colaboração com a sua orientadora, a professora Elisiane Ruiz. Então, nesse capítulo, é trabalhado a sustentabilidade, extrapolando o contexto ambiental. Então, é trabalhado o vegetarianismo relacionando com sustentabilidade. Então, ela trabalha com o conceito de dieta sustentável, vegetarianismo, sustentabilidade, o que é de fato, saúde e bem-estar, dimensão sociocultural, agricultura e socioeconomia. Então, esses capítulos enriqueceram bastante o livro, porque trouxeram conceitos além daquilo que nós estávamos dando conta. Então, nós conseguimos incorporar outros conceitos relevantes e importantes, e que no âmbito de um projeto de 10 meses, nós não conseguiríamos dar conta de tudo. Então, agora a Bruna, nesse projeto, foi quem se mobilizou e contribuiu com a maior parte dos capítulos. A Bruna é autora de 6 capítulos, então ela vai agora comentar um pouco o que ela trabalhou nesses capítulos. Então, Bruna, você pode começar a explicar um pouco desse seu envolvimento nesse projeto. Olá, boa tarde a todos. Então, primeiro eu quero agradecer a Diva por essa oportunidade que eu tive de fazer esse livro, que para alguém que estava na graduação foi muito importante. Eu aprendi muito escrevendo sobre ele, muito pesquisando, porque assim como a Diva disse que na época que ela fez a graduação dela, não se falava muito sobre vegetarianismo, isso é uma realidade que acontece ainda hoje. Então, a gente ainda não tem nenhuma cadeira específica de vegetarianismo e muito pouco ainda é falado e discutido durante as aulas. Então, para mim, que tenho interesse nesse assunto, foi uma oportunidade muito boa de aprender mais sobre o assunto, e ainda mais com a Diva, que é alguém que sabe muito sobre o tema, e, né, que tem um conhecimento tão grande em tantas áreas. Então, para mim, foi um grande privilégio trabalhar com ela e também de participar desse projeto, que pessoalmente e profissionalmente agregou muito. Então, eu vou continuar a apresentação. Então, falando um pouco agora sobre o vegetarianismo e aspectos nutricionais. Então, o vegetarianismo, ele muitas vezes é associado como uma dieta
que apresenta maiores carências nutricionais. Isso porque ela é uma dieta do tipo restritiva. Então, a dieta vegetariana, ela exclui todos os alimentos que são de origem animal, exclui a carne, no veganismo, todos aqueles alimentos que são de origem animal. Então, por ser uma dieta restritiva, ela é muitas vezes associada com carências nutricionais. Mas isso não é verdade. Isso porque uma pessoa que ela é vegetariana, ao mesmo tempo que ela deixa de consumir alimentos de origem animal, ela está consumindo muito mais alimentos, muito mais grupos de outros alimentos, como de frutas, de hortaliças, de cereais integrais. Então, é muito mais interessante a gente, quando comparar dietas vegetarianas e dietas onívoras, pensar em diferentes tipos de consumo, e que cada dieta vai ter alguns nutrientes que vão estar em maior quantidade e alguns nutrientes que vão estar em menor quantidade. Então, foi pensando nisso e querendo desmistificar a relação das dietas vegetarianas com carências nutricionais que a gente desenvolveu esse capítulo. Então, o primeiro fala sobre as proteínas na dieta vegetariana, que eu acho que é um assunto que mais é tabu na dieta vegetariana, que as pessoas logo associam como uma carência de proteínas, e sempre perguntam de onde que vem as proteínas na dieta vegetariana. Então, é sobre isso que a gente fala nesse tópico desse capítulo, e mostrando que as proteínas não são nenhum mistério na dieta vegetariana. O que acontece é que nos alimentos de origem animal, eles costumam ter todos os aminoácidos essenciais num único alimento. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa ingerir através da nossa alimentação. Já na dieta vegetariana, a gente precisa combinar grupos de alimentos para ter todos esses aminoácidos essenciais, mas todos eles estão presentes no reino vegetal. Então, nessa parte das proteínas, eu explico mais sobre a questão das proteínas, da complementariedade proteica, como a gente pode preparar os alimentos para absorver mais as proteínas, e também criei uma tabela com as fontes vegetais de proteína. Os próximos tópicos, então, são alguns minerais, que é o caso do cálcio, do ferro e do zinco, que eles estão, em geral, mais presentes nos alimentos de origem animal. Mas isso não significa que eles não estão presentes em alimentos vegetais. Então, nesses tópicos, eu trouxe vários artigos falando um pouco da prevalência de deficiência, tanto em vegetarianos como em onívoros, e a gente vai ver que muitas vezes o consumo deles o consumo desses micronutrientes, eles são semelhantes nos dois grupos, e muitas vezes que não há diferença de deficiência nos grupos. E também, em cada um deles, eu também trago uma tabela falando de fontes vegetais de cada grupo. E por último, o caso da vitamina B12, que para quem é vegetariano ou vegano, com certeza já ouviu falar muito sobre ela. E ela é muito relacionada a dietas veganas e vegetarianas, porque os alimentos de origem animal que são fontes dessa vitamina. Mas existe uma prevalência muito grande de deficiência de B12 também na população onívora. Então, é uma vitamina que ela deve ser discutida também quando se fala em dietas onívoras. Então, aqui, um pouco sobre vegetarianismo e saúde. Há muitos anos já se pesquisa essa relação que as dietas vegetarianas e veganas têm com algumas doenças. Então, o que esses estudos mostram é que as dietas vegetarianas, e especialmente as dietas veganas, trazem inúmeros benefícios à saúde, e estão relacionados tanto quanto uma menor prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como também trazem benefícios ao tratamento dessas doenças. Então, o que mais existe pesquisa hoje sendo feita é a relação do vegetarianismo com a obesidade, com a diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e, inclusive, ao câncer. E eu acho que é importante ressaltar que esses estudos mostram que quanto maior é o grau, quanto mais alimento vegetal é consumido e menos animal, então uma dieta vegana é a que traz maiores benefícios à saúde. Só um exemplo, o câncer, por exemplo, o veganismo, né, que é quando é excluído todos os alimentos de origem animal da dieta, ele está relacionado com uma menor incidência de todos os tipos de câncer.
enquanto que as dietas lacto-ovo-vegetarianas, que são aquelas que excluem apenas a carne, estão relacionadas mais com cânceres do trato gastrointestinal. Então, o capítulo 6, ele fala um pouco de guias alimentares para vegetarianos. E todos, assim, muitos países têm guias alimentares para a sua população. E o Brasil também tem um guia alimentar para a população, que foi muito bem feito e que é muito bem falado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele fala um pouco sobre o vegetarianismo, ele fala que é uma dieta que traz benefícios para a saúde, que pode ser utilizada, mas ele não traz nenhuma orientação específica para as pessoas que são vegetarianas. Então, nesse capítulo, eu utilizei muitos materiais de outros países e alguns materiais feitos por universidades brasileiras, mas que não são oficiais. Então, eu trouxe uma pirâmide alimentar feita por uma universidade americana de Loma Linda, que é muito bem falado no meio científico, muito utilizada. E também utilizei um material da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que eles trazem orientações para vegetarianos de como montar um prato vegetariano. E todas essas orientações e guias para vegetarianos, eles são baseadas em grupos alimentares. Então, foi por isso que eu decidi, nesse capítulo, falar mais sobre os grupos alimentares, que, então, são os principais para os vegetarianos, o grupo dos cereais, das leguminosas, das hortaliças, das frutas, e o grupo das nozes, castanhas e sementes. E, por fim, algumas orientações gerais. Então, como no final das contas a gente está falando do que a gente vai consumir, do que vai para o prato, a gente dedicou um capítulo inteiro, capítulo 7, para falar de preparações vegetarianas. E, na verdade, a gente fez todas as preparações veganas. E aí, no final, para quem é estudante de nutrição ou nutricionista profissional da área, eu fiz um apêndice só da composição nutricional de todos esses pratos. Então, aqui é um pouco de como a gente organizou esse sumário, começando com café da manhã e lanches. Claro que isso é só uma sugestão. Almoço e jantar, pastas salgadas. E aqui eu queria fazer uma observação, porque mesmo que eu não sou nutricionista ainda formada, eu tenho um Instagram de receitas majoritariamente veganas, e ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que são vegetarianas ou estão transicionando para o veganismo, e eu escuto muito uma dificuldade de pastas para consumir com o pão, porque muito do que a gente utiliza, que é da cultura brasileira, é de origem animal, como requeijão, queijos, manteiga, margarina, e quando as pessoas vão para o veganismo, elas acabam tendo uma dificuldade de opções salgadas de consumir com o pão. Então, foi por isso que a gente criou essa parte só de pastas salgadas, que tem algumas opções, e saladas e sucos, que foi feito com punk, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, como o vegetarianismo está muito relacionado com questões ambientais, e muitas pessoas que aderem ao vegetarianismo é por causa ambiental, a gente achou interessante também utilizar esse conceito de punks para também uma forma da gente aumentar a biodiversidade e contribuir para isso. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, as fotos das preparações. Então, aqui no café da manhã tem um muffin de banana com amêndoas, um sorvete de morango que é feito com inhame, a base dele é inhame, a panqueca de cacau e uma granola caseira, que é muito diferente daquelas que a gente consome, né, que a gente compra no supermercado. Então, além da gente pensar em preparações veganas ou vegetarianas estritas, a gente ainda pensou no sabor, que elas tenham uma boa aparência, que elas sejam saborosas e também saudáveis. Então, todas elas são feitas com alimentos minimamente processados ou in natura. Então, aqui as fotos das preparações do almoço e do jantar. Então, a gente tem um risoto de moranga, que no capítulo das proteínas, das questões nutricionais, aspectos nutricionais relacionados ao vegetarianismo,
eu falo como a gente consegue todos os aminoácidos essenciais para uma dieta vegetariana através da combinação de cereais e leguminosas, que um grande exemplo brasileiro seria a combinação do arroz com feijão, né? O arroz sendo um cereal e o feijão uma leguminosa. E aqui eu trouxe opções diferentes do arroz com feijão, mas que servem para o mesmo propósito. Ou seja, a gente está juntando uma opção de cereal com uma opção de leguminosa. Então, nesse risoto, por exemplo, tem um arroz do grupo dos cereais e ele é feito com leite de amendoim, que é uma leguminosa, assim como o feijão. Aqui nessa opção aqui de panqueca de tofu acontece a mesma coisa. Então, a panqueca pode ser feita tanto com uma farinha de trigo, de arroz, de aveia, que são cereais, e o recheio de tofu, que o tofu tem como base a soja, que é uma leguminosa. Então, todos eles têm um valor proteico igual a um alimento de origem animal. Tem todos os aminoácidos essenciais, fazendo essa combinação de cereais com leguminosas. Aqui fizemos um kit de legumes e a massa é feita a partir de grão de bico, uma farofa de sementes. Aqui tem sementes e castanhas, que contribuem para aumentar o valor nutricional das preparações. Então, a gente pode usar essa farofa em cima do arroz com feijão, por exemplo. E um creme de ervilha. Aqui as pastas salgadas que eu comentei antes, então que além de ser uma opção de consumir com o pão, é uma opção proteica. Isso é importante quando a gente fala de dietas vegetarianas e veganas, ter fontes proteicas em todas as refeições principais. Então eu fiz um hummus de beterraba. O hummus originalmente ele é feito com grão de bico, né, uma receita árabe, e aqui a gente adicionou beterraba e ela ficou com essa cor rosinha. Mas isso é opcional. Uma pasta de tofu com manjericão, uma pasta de tofu verde e uma pasta de semente de girassol. Aqui as saladas, então uma salada de feijão branco e uma salada verde com creme de abacate. E aqui o suco verde com punk. Então nesse caso, se eu não me engano, a gente usou a rama da cenoura. Então, só para falar que as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, também pode entrar a rama da cenoura, por exemplo, né? Que a cenoura é um alimento convencionalmente consumido. Todo mundo é facilmente utilizada, a gente tem fácil acesso, mas a rama geralmente é descartada. Então, aqui a gente quis trazer um pouco de como a gente pode adicionar valor nutricional às preparações, utilizando partes de alimentos que a gente conhece e que não são utilizadas. Então, capítulo 8, eu fiz 2 planos alimentares com o cálculo dos nutrientes do cardápio. Então, foram 2 planos feitos apenas com alimentos de origem animal, então são planos veganos ou vegetariano estrito. E ele foi feito como um exemplo. Isso para pessoas que trabalham na área, né, que são estudantes de nutrição ou nutricionistas. E esses 2 planos foram feitos para um indivíduo adulto saudável de 70 quilos e a gente utilizou um valor calórico de 2.000 quilocalorias. Então, uma observação que eu trouxe aqui, como eu sei que muitas pessoas que vão ler o livro não são nutricionistas nem estudantes, só para chamar a atenção que isso aqui é um exemplo de como pode ser feito, isso para pessoas que fazem planos alimentares, mas que isso não substitui um acompanhamento individualizado com o nutricionista, porque o nutricionista ele vai fazer um plano alimentar específico de acordo com as necessidades individuais de cada um. Então, eu fiz o plano e fiz, no final, o cálculo de todos os nutrientes do cardápio, né, para quem está na área da nutrição conseguir ver ali. Então, acho que é isso, Diva, você quer falar? Diva, o teu áudio está desligado. Ok? Então, como eu pensei num livro que contemplasse a questão vegetarianismo, saúde, filosofia de vida
Então, eu escrevi esse capítulo com alguns conceitos mais da filosofia. Então, vegetarianismo, o cuidado de si e do outro. O Michel Foucault, ele trabalha com uma noção de cuidado de si, do indivíduo, como olhando para si mesmo de uma maneira ética e pensando de uma maneira com autonomia diante do mundo. E que isso cria novas possibilidades para si e para o mundo. E eu peguei esse conceito, que é um conceito ético, da pessoa conseguir se situar no mundo de um modo diferente, sem se deixar levar pelas ondas de marketing, de propaganda, de tudo, e a pessoa olhar para o mundo e pensar o que é bom para mim, o que eu quero para a minha vida, para a minha saúde. Então, esse conceito, eu pensei de extrapolar ele do cuidado de si para pensar também como uma estratégia de cuidado de mim e do outro. E que eu acho que o vegetarianismo contempla essa concepção. Então, eu cuido de mim, isso é importante, mas o vegetarianismo também me permite um olhar de cuidado do outro, outras vidas, sejam elas humanas, não humanas, e ainda o ambiente, o meio ambiente de onde a gente vive e que nos propicia tudo o que nós precisamos enquanto seres vivos. Então, nesse capítulo ainda, que eu digo essas questões mais filosóficas, se depois alguém tiver alguma dúvida ou gostaria de alguma complementação, daí eu estou à disposição para responder algumas perguntas mais específicas. E o último capítulo é Alimentação, Cultura e Vegetarianismo, que novamente tem a Victoria Guimarães junto comigo, e que é um capítulo que a gente resgata um pouco daquilo que tem no de cultura, mas a gente traz alguns elementos novos que a gente quer pensar a noção de pertencimento e novas afiliações culturais. Essa noção de pertencimento é uma coisa muito importante para nós humanos como um todo, porque a gente nasce num núcleo familiar, num grupo, numa comunidade social, numa determinada cultura, num determinado país, e isso é uma coisa, sem isso a gente não sobreviveria, então é uma coisa absolutamente fundamental, e a alimentação está dentro dessas coisas que nos faz pertencer a uma ou outra cultura. Então, aqueles hábitos alimentares que nós temos num lugar, não tem no outro. Ele também é um distintivo da cultura daquele grupo. E por que isso é importante quando a gente pensa em vegetarianismo? Porque muitas vezes a pessoa que ela nasceu numa determinada família, num determinado grupo, se nós pensarmos aqui no Rio Grande do Sul, que é uma sociedade, a sociedade tradicionalmente carnívora, o churrasco é o prato nessas últimas décadas que agrega as pessoas, qualquer ato social normalmente é permeado por se não o churrasco, mas pratos com carne. Quando alguém faz uma opção por se tornar vegetariano, muitas vezes isso estremece de alguma maneira essa noção de pertencimento. Parece que ela não faz mais parte desse grupo. E muitas vezes isso gera angústia, sofrimento. Então, de alguma maneira, a gente traz isso nesse capítulo, e até teve um engano de digitação, ali onde diz novas afiliações culturais, ele estava escrito aflições, e eu corrigi, mas eu fiquei pensando que foi um engano que tem uma razão de ser também, porque muitas vezes novas opções trazem aflições, não se reconhecer mais como fazendo parte daquele grupo, ou às vezes com brigas e tudo mais. Então, acho que é uma coisa que o vegetarianismo
que a gente trouxe alguns elementos muito pequenos, mas são coisas para serem pensados também por nutricionistas e outras pessoas, porque não é só a alimentação e todas as relações que perpassam essa alimentação, que é uma necessidade básica dos seres humanos. E a gente complementa o capítulo com o simbolismo da carne na alimentação. Então, a carne não é só um alimento neutro, e ele tem algumas coisas relacionadas, seja é muito relacionado carne com a virilidade, então, tipo, parece que homem sem comer carne deixa de ser homem. Então, em muitas sociedades, quando tem pouca carne, a carne fica para os homens, a mulher acaba não comendo. Então, isso é trabalhado por autores e que tem uma simbologia por trás desse comer carne. E ainda uma autora traz, a Adams, que a política sexual, no livro Política Sexual da Carne, que ela relaciona vegetarianismo com feminismo, porque nós temos pesquisa no grupo que mostra que em torno de mais de 80% dos adeptos do vegetarianismo são mulheres, e esse é um dado que ele tem outros estudos do Brasil que mostram esse mesmo dado, e em estudos norte-americanos também foi encontrado esse dado. Então, por que as mulheres têm mais tendência a se tornarem vegetarianas que os homens? Então, assim, a gente trouxe, e isso é só um capítulo, eu acho que é uma coisa que tem muito mais coisa para ser estudado, trabalhado, mas a gente quis assinalar algumas outras perspectivas outras formas de olhar para o vegetarianismo. Então, isso foi um pouquinho daquilo que a gente queria trazer para apresentar esse livro. A gente gostaria que vocês tivessem curiosidade, olhassem, folhassem. Então, é mais ou menos isso. A gente está à disposição para perguntas. Agradecemos novamente a presença de todos vocês e aguardamos as perguntas, colocações que vocês possam ter. Shirley. Bom, queria agradecer a Divaíra, a Bruna, excelentes colocações e excelentes reflexões, né? Então, tem coisas que a gente nem imagina, eu fiquei muito curiosa e até anotei aqui essa questão das aflições culturais. Eu acho que no fim ficou bem adequado, né, Divaíra, esse termo, porque realmente, se a gente for a fundo e vai ver que realmente tem essa questão, né, do pertencimento. Isso é bem visível, assim, principalmente aqui na cultura gaúcha, né, da questão do churrasco. Então, assim, vocês fizeram excelentes reflexões, assim, para a gente parar e pensar, né, como introduzir essa nova cultura, né, nessa cultura já tão arraigada. Essa é a minha pergunta para vocês, o que vocês pensam a respeito disso. E a presença de todos, o pessoal pode se inscrever, tem ali, clicando no nome de vocês ali, tem uma opção de seguir status, daí o pessoal pode se inscrever ali para falar, levantar a mão, ou pode também colocar aqui no chat, né, solicitando a palavra, e aí para fazer as perguntas, pessoal. Quem está sem áudio pode colocar ali também no chat. Eu quero agradecer a presença do professor Luciano, nosso diretor aqui, prestigiando o nosso convidado, o professor Luciano, se quiser se manifestar também, dar uma palavrinha. Bom, se ele quiser, ele coloca ali. Então, eu quero agradecer as meninas e vamos para as perguntas, então, né? Vamos abrir para esse debate. Professor Luciano, pois não? Oi, desculpa, eu tô com o meu celular aqui, não está muito bom o som, mas eu queria parabenizar aí a Divaíra e a Luna pela apresentação, pelo livro, e eu acho muito bacana essa questão
da abordagem do vegetarianismo, né? E principalmente nesse mundo contemporâneo, né? Onde comorbidades importantes estão sendo agora associadas à alimentação relacionada aos animais, né? Principalmente a carne, né? Cânceres, né? Tem essa associação do câncer de mama aqui no Sul, a questão do colesterol, triglicerídeo, problemas cardiovasculares associados à ingesta de carne. Então, eu acho muito importante a gente abordar esse assunto dentro das instituições, e eu fico muito feliz em ver todo esse trabalho aí que está sendo feito aí pela Divaí. Eu já assisti aquele curso muito bacana, que pelo menos a primeira aula, a apresentação lá ali na faculdade de biblioteconomia. Então, eu teria uma dúvida que eu acho que não sei se cabe, né, colocar agora, mas eu acho que eu não conheço nenhum estudo assim mais aprimorado aqui no Brasil em termos econômicos, né? A viabilidade econômica seria plausível, né? A questão do vegetarianismo em termos econômicos para a nossa população. Então, eu não sei se vocês poderiam me responder essa questão aí, a abordagem, se seria mais plausível em termos econômicos o desenvolvimento do vegetarianismo em prol da alimentação de alimentos de origem animal. Obrigado. Obrigada, professor Luciano. Eu agradeço a presença do professor Luciano aí, as colocações feitas, e essa questão econômica. Existe um mito de que a alimentação vegetariana é uma alimentação mais cara, e é um pouco mito, porque alguns produtos industrializados, quando são vegetarianos, são mais caros. Agora, se a gente pensar no preço do arroz, do feijão, da lentilha, dos cereais, das hortaliças, frutas, ele acaba, e comparar com o preço da carne, é uma alimentação que ela se torna mais barata. Então, só que demanda, muitas vezes, a pessoa preparar em casa, tudo mais. Então, economicamente, eu penso que ela é uma alimentação que pode ser até mais barata, mas as pessoas têm que ter cuidado com a variabilidade. Então, não dá para a pessoa deixar de comer carne e concentrar em substituir a carne e comer macarrão todos os dias, porque a pessoa vai ficar faltando uma série de nutrientes. Então, o que a gente defende muito e o que o vegetarianismo traz é que as pessoas se tornem vegetarianos, mas com conhecimento dos alimentos e que possam ter dietas variáveis, que contemplam todos os grupos alimentares, muitas vezes, e isso passando por as pessoas voltarem a utilizarem mais suas próprias cozinhas, alimentação em casa, porque nesses últimos anos, principalmente se a gente pensar com marketing, com propaganda, até a cozinha, até o alimento típico brasileiro, que era o feijão e arroz, diminuiu muito o consumo desse alimento em virtude das pessoas incorporarem refrigerantes, alimentos processados e tudo mais, que às vezes até tem um preço um tanto acessível, mas que contribuem para piorar todos os índices de saúde, porque são os ultraprocessados com alta densidade calórica. Um outro aspecto econômico que às vezes as pessoas, não sei se é o que o professor teve em mente quando perguntou, mas as pessoas perguntam o que vai acontecer com os produtores, quem tem os frigoríficos, quem tem não digo nem os frigoríficos, que é o que vai acontecer com os produtores de frango, quem tem aviários, quem trabalha com suinocultura, tudo mais, que essas atividades numa sociedade vegetariana deixariam de ter a sua atividade ficaria inviabilizada.
se a gente for pensar nesse sentido, não se pense, provavelmente nunca vai haver de uma hora para outra se modificar totalmente a alimentação da população. Isso é gradual. E daí, o que move a economia é a oferta e a procura. Quando as pessoas consomem menos um alimento, ele também vai sendo produzido em menor escala. Então, a partir do momento que as pessoas comerem menos frango, vai ter menos frango sendo produzido. E assim com todos os outros animais. Então, eu acho que gradualmente a economia iria oferecer outros produtos e iria se adequando, seja lá o setor rural e essa indústria animal, iria voltar os olhos para outras atividades. Eu não sei se a Bruna gostaria de complementar alguma coisa, Bruna? Ali quando estava falando sobre o custo da dieta vegetariana e vegana para a dieta onívora, né? Aquela pesquisa que a gente mostrou no início do Ibope, junto com o crescimento da população vegetariana, a gente também viu um aumento do consumo de produtos industrializados, vegetarianos e veganos, e são eles que apresentam um custo mais elevado, até por serem novos no mercado. Mas a dieta vegetariana e vegana, que a gente acredita que é baseada em alimentos minimamente processados em natura, é muito mais barata do que a dieta onívora, porque os queijos e carnes são os alimentos mais caros da alimentação onívora. E assim, uma outra questão que está relacionada com isso é que muitos estudos que mostram os benefícios da dieta vegetariana, elas estão associadas com o maior consumo dos vegetarianos de frutas, de hortaliças, de cereais integrais. Então, esses estudos que são feitos há 10 anos atrás são muito diferentes, vão ter resultados diferentes dos próximos estudos que vão sair, porque antigamente não existia tantos industrializados disponíveis para vegetarianos, que hoje é uma realidade muito diferente, porque tem vegetariano hoje em dia que se alimenta de batata frita, Coca-Cola e de outros alimentos que não têm um valor nutricional tão bom. Então, eu acredito que as pesquisas assim, vão mostrar diferentes resultados assim, de agora em diante. E é uma questão que a gente tem que cuidar com o consumo de industrializados, né? E isso que tem um custo mais elevado. Só a minha pergunta seria se um vegetariano, né, fosse no supermercado, né, diariamente, e o custo dele mensal seria, considerando a qualidade nutricional de ambas as dietas, de origem animal e a vegetariana, as duas com excelente qualidade, né, nutricional, qual que gastaria mais no final do mês? Né? Não estou colocando que come batata frita e como Coca-Cola. Os dois indivíduos estão adequadamente se alimentando bem, só que um é vegetariano e o outro se alimenta vegetais e alimentos de origem animal. Qual dos dois gastaria mais no final do mês, né, em termos de, vou colocar aqui em Porto Alegre isso? Daí, assim, eu não vou falar em cima de uma pesquisa, eu vou falar muito da experiência pessoal, que nós diminuímos muito o nosso gasto de supermercado quando nós deixamos de comprar carnes e laticínios. Mesmo nós comprando coisas que não necessariamente uma dieta vegetariana, que nós está crescendo bastante nuts, que são as castanhas, amêndoa, castanha do caju, castanha do Pará, tudo isso que a gente inclui, que tem um valor mais caro, mas mesmo sendo valores lá de 60, 80 reais o quilo, mas o que a gente come e o que é recomendado comer ao dia é uma quantidade pequena. Então, mesmo incorporando esses alimentos que, em termos de quilos, são mais caros, a dieta acaba ficando muito mais barata, porque a gente faz ainda é um tanto hortaliças, frutas, dependendo da estação do ano, elas estão um pouquinho mais caros, mas teoricamente, quem não é vegetariano também deve, se tem uma alimentação saudável, também tem que comprar essas frutas e hortaliças. E como nutricionistas, nós sempre indicamos também que se priorize os alimentos de época. Então, aqueles que são produzidos mais perto, que são mais baratos. Então,
eu ousaria dizer com bastante convicção que a pessoa conseguiria comer, gastar menos em alimentação, numa alimentação vegetariana do que numa alimentação onívora. Bruna, você quer falar alguma coisa de preço, Bruna? Você que acompanha mais. Parece que cortou o áudio no final. Conseguiram ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir. Tá. A Bruna, eu acho que cortou o áudio dela, então acho que... Eu acho que ela vai entrar ali de novo. Porque uma das coisas que tem muito blog, que eu não acompanho muito, mas tem inclusive um blog que me parece que é Vegetarianos Pobres, ou um nome similar, e que as pessoas ensinam a fazer preparações e tudo com baixo custo. E quando a gente pensa no preço do arroz, do feijão e de todas essas leguminosas aí, elas são realmente muito mais baratas e têm um rendimento que acaba sendo muito mais vantajoso em relação ao preço das carnes. Embora, nos últimos anos, houve um esforço na produção de proteína animal daí, e que de barateamento, então, se tornou uma certa indústria. Os aviários, por exemplo, hoje se produz carne de frango muito barato, graças ao colocar a eles, graças ao aumento do sofrimento para eles, porque aqueles animais que eram em algumas décadas atrás, criados soltos, hoje estão empilhados e com pouquíssima mobilidade, e daí tem todo um empenho, todo um estudo em aumentar a produtividade deles, e graças a isso eles conseguem diminuir o preço, mas um preço que, em contrapartida, cada vez as condições da produção animal são muito mais danosas, que causam muito mais sofrimento aos animais. Ao lado disso, uma coisa que até eu acho interessante na área médica ser pensado e que se fala pouco, é que essa produção de alimentos, como a dos aviários, ela se faz com o uso de muito antibiótico, porque muitos animais milhares de animais reunidos num espaço muito pequeno, têm um risco de doença, de adoecimento muito grande. Então, preventivamente se administra antibiótico a esses animais e outros em confinamento que de alguma maneira ficam retidos na carne do seu animal, e a pessoa, quando ingere, também acaba ingerindo esse antibiótico, e isso é pouco falado e que provavelmente está relacionado com resistências a antibióticos que se observa cada vez mais na parte clínica. E uma coisa que está sendo bastante aventado, o surgimento dessas pandemias, graças a superbactérias e supermicro-organismos que estão derivados da produção de animais em confinamento. Então, o preço da proteína animal mais barata, que foi conseguido nas últimas décadas, é a custo de esses outros problemas muito sérios para a nossa saúde. Obrigado, Bruna. Obrigado, Divair. Bem colocado, né? Essa questão agora, por exemplo, essa que nós estamos enfrentando ainda é relacionada a animais silvestres, né? Possivelmente aí morcego, pangolim, mas a própria influenza, ela corre muito em criadouros, né? Aviária, de porcos, né? Então tem todo esse custo que nós podemos eventualmente pagar por epidemias, né? E esse controle rigoroso que tem que ser feito de exportações, então achei muito bem colocado essa questão aí, não só do custo no supermercado, mas também o custo ali na produção desses alimentos, que é muito mais dispendioso do que, teoricamente, os alimentos de origem vegetal. Obrigado, Divair, obrigado, Bruna. Eu acho que bem colocado, né? Realmente tem todo esse mito que é mais caro, sim, a gente ouve muito falar nisso, né? Mas outra questão, assim, também que eu acho que talvez interfira, né?
é a questão do uso dos agrotóxicos, né? Porque tem tanto uso de agrotóxico que hoje tu não sabe mais se o que tu está comprando é natural, se é saudável ou não, mesmo entre frutas e legumes, né? Então eu acho que é uma questão que talvez tenha que ser levada em conta. Eu vou deixar para a Bruna comentar. Sobre essa questão dos agrotóxicos, eu queria fazer uma observação. Eu não estou ouvindo, Bruna. Os alimentos da hortifruti, né, das frutas, dos vegetais, mas existe muito mais agrotóxico naqueles alimentos ainda que são industrializados, porque eles também têm alimentos que, né, têm ingredientes que usam agrotóxicos. Então, já tem pesquisa sobre isso, mostrando a quantidade de agrotóxicos dos alimentos in natura e minimamente processados, comparando com aqueles que são processados, e os processados contêm uma quantidade ainda muito maior de agrotóxicos do que os in natura. Eu gostaria da questão do agrotóxico, tem um problema bastante sério que é bem pouco divulgado ou estudado, que, por exemplo, se a gente pensa agrotóxico no soja, ou na soja, a maior parte da produção de soja no mundo vai para consumo animal, ração. E quando a gente come a soja, a gente está comendo muito menos agrotóxico do que quando a gente come a carne de um animal que se alimentou da soja, porque quando se voltar lá na questão da cadeia trófica lá, a cada nível trófico, que eu já não lembro mais, isso aí é lá do 2º grau, mas a cada nível que a gente que come a carne acumula muito mais agrotóxico do que se a gente come diretamente a soja. Só que tem pouquíssimos estudos mostrando os resíduos de agrotóxico que ficam na carne. E então, essa questão aí, aquilo que a gente come no alimento, in natura, no cereal, na leguminosa, a quantidade ainda é muito menor do que aquela pessoa que vai comer na carne do animal que comeu esse mesmo agrotóxico. Me parece que a cada 10 quilos de consumo de ração se produz 1 quilo de carne. Então, imagine o quanto que isso vai sendo potencializado. Bruna, você teria alguma coisa nesse sentido para colocar? Não, acho que é isso, Diva. É isso, eu acho que é muito associado, né, o consumo de agrotóxicos com os hortifrutis, porque as informações que são passadas da quantidade de agrotóxico do morango, da uva, é logo associado com isso. Então, as pessoas logo fazem esse link com as hortifrutis, mas esquecem que na carne existe muito mais agrotóxico ainda, e nos processados também, né? Tem menos cuidado ainda com os processados. Acho que é isso. Tem ainda uma coisa que poucas pessoas conhecem, e que as pessoas costumam falar que tem aquele mito, tem hormônio na carne de frango, de não sei o quê. A carne do frango normalmente tem antibiótico. No gado leiteiro, nas vacas, normalmente também é antibiótico para evitar mastite. Mas, no caso de hormônio, se tiver, é ilegal. A legislação não. A maioria dos peixes hoje que estão sendo consumidos não são mais de rios e de mar, são de cativeiro. E esses se costuma colocar nos açudes, geralmente hormônio, porque no período inicial o animal é indiferenciado sexualmente e é mais lucrativo para a cadeia produtiva que todos os animais que estejam num açude sejam machos, porque eles vão ser maior. Então, se coloca hormônio na água para que todos sejam machos. E daí tem alguns estudos que mostram que ficam resíduos desses hormônios colocados na água. E, além disso, as pessoas gostam muito de comer um salmão, porque salmão tem ômega 3. A maioria do salmão que chega ao Brasil, ele vem de cativeiro, muitas vezes do Chile, que o vermelho, o rosado do salmão é de corante. E o ômega 3 é produzido quando são de regiões frias, que não é o salmão, normalmente não é o salmão que chega aqui. Tá? Complementando.
Muito interessante. Meninas, tem perguntas aqui no chat. Eu vi que a Vanessa levantou a mão ali, eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta, eu vi que ela está sem o áudio. Vanessa, não sei se tu quer fazer a pergunta, pode tentar desativar o teu áudio ali embaixo da apresentação, na tela, tem um microfone, tem um sinalzinho ali, tu pode tentar ativar e desativar teu áudio. Nós temos aqui a Daniela, né? Parabéns pelas explanações, meninas, aprendendo com vocês. Já baixei o e-book para leitura. Temos uma pergunta da Juliana aqui. Por que as universidades têm tão poucas cadeiras sobre vegetarianismo, veganismo? Como se pode mudar isso? Bem, eu não me sentiria à vontade para responder essa questão, porque eu não sou docente, eu não trabalho na parte de currículos, de cursos de nutrição, então eu não teria como responder, mas eu acredito, assim, eu tenho visto esforços nas colegas, na professora Viviane, na professora Vanuska, na aula de técnica dietética, em ir implementando mais preparações vegetarianas em decorrência de demanda. Quando tem mais alunos numa sala que não vão experimentar preparações animais, se coloca também mais vegetais, mais vegetarianas, mais veganas. Então, eu tenho a impressão que aquilo que eu não consegui fazer quando eu fui aluna de nutrição, né, que eu era a única, eu e mais outra, quando tem um número maior de alunos, começa a haver uma demanda por modificações, por acréscimos de conteúdo, que eu acho que é um caminho sem volta, que a cada vez vai ter um pouco mais. E daqui a alguns anos, então, as dietas talvez vão estar sendo modificadas, as orientações e tudo mais. A Vanessa colocou aqui a pergunta dela, então, no chat. Eu vou ler aqui. Eu queria parabenizá-las pela produção deste livro, pelo conteúdo apresentado, indo além da dieta e mostrando os outros aspectos do veganismo. Excelente mesmo, né? Todos esses aspectos abordados. E para corroborar o que a Bruna colocou, quando me tornei vegetariana e posteriormente vegana, passei a consumir uma variedade muito maior de alimentos. Eu não perdi nada por não comer carne, pelo contrário. Além da variedade, passei a ter muito mais cuidado com os produtos de consumo orgânicos quando possível e comecei a ler a composição dos alimentos industrializados, diminuindo consideravelmente o consumo de alimentos ultraprocessados. Adotei o pensamento descartar mais e desembalar menos. Era só um comentário. Uhum. Que legal. É bem isso aí, né? A alimentação vegetariana, por ser restritiva, né, do tipo restritiva, ela muitas vezes é considerada como uma perda de nutrientes ou relacionada com carências alimentares, mas é bem o que ela colocou. As pessoas, quando se tornam vegetarianas, costumam fazer esse tipo de comentário que começaram a consumir muito mais alimentos que antes não consumiam. Então, a variedade de frutas, de hortaliças, aumenta muito mais. A variabilidade da dieta aumenta e, com isso, os nutrientes da dieta também. Eu achei bem interessante o que tu colocou, Bruna, na tua apresentação, sobre não adianta ser vegano e ter uma má alimentação, né? Tipo, a batata frita, não, né? Então, eu acho que isso é bem importante mesmo para se ressaltar, né? Enfim, muito legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Agora que está aumentando o número de industrializados veganos, o pessoal está usando isso como marketing, né, para vender mais produtos, então colocando nas embalagens que é vegano e fazendo uma propaganda como se aquilo fosse mais saudável por ser vegano. Então tem que ter esse tipo de cuidado e sempre ler os rótulos, né, porque tem muitas coisas que não são necessariamente saudáveis e que são veganas. Então é sempre bom ler os rótulos, né, ler a lista de ingredientes antes. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar, Diva. Eu só ia colocar aqui um exemplo desse, é o hambúrguer do futuro, que foi lançado há algum tempinho atrás, e que eu comprei, até estive no supermercado e era 3 caixas pelo... Estão ouvindo? Agora sim. Tá.
E nós fizemos, e eles, na tentativa de reproduzir um hambúrguer parecido com o convencional, eles utilizaram os aditivos que imitavam o tradicional. Então, gordura de coco, muita gordura, muitas coisas, muito processado, e o resultado foi um hambúrguer extremamente gorduroso, parecido com o não saudável com carne. Então, assim, o ganho, nutricionalmente, é nenhum. Agora, eu fiquei até refletindo a respeito disso, e acredito que aquela pessoa que queira, uma vez por mês, comer um hambúrguer com os amigos e reproduzir um hambúrguer, fazer um hambúrguer vegetariano como o outro, até pode ser uma alternativa. Agora, se a pessoa vai comer isso todos os dias, isso vai ser uma coisa tão danosa quanto comer um hambúrguer processado que tenha carne. Todas essas recomendações que a gente está falando aqui são sobre a base da alimentação. Para ser minimamente processado, in natura, isso tem que ser a base. Isso não quer dizer que a gente não pode, eventualmente, consumir alimentos processados, e alimentos que a gente classifica como comfort foods, né? São aqueles alimentos que nos dão prazer. Então, eles também têm seu lugar na alimentação. Eles só não podem ser a base, né? Eu não concluí que as 3 caixas que eu comprei do meu hambúrguer do futuro, a gente comeu uma e as outras 2 estão ocupando lugar no meu freezer, e não sei se eu vou me animar a comer em outro momento, porque realmente, assim, é aquilo que eu não vinha comendo há muitos anos. Então, eles colocaram uma gordura que a casa inteira, a sensação que eu tinha, e que quem já teve contato com isso, eu parecia estar no lado de alguém fazendo banha no interior, naqueles tonéis, aquele cheiro de banha, torresmo, não sei o quê. Então, eles foram eficientes na reprodução daquilo que a gente diz que não é o saudável, que é muito gordura, o processado, de um jeito com aroma, de um jeito que, no meu caso, assim, descontou negativamente. E mais uma coisa em relação a isso, que agora no meio científico surgiu um novo conceito de alimentação, que é o Plant-Based Whole Food Diet, que então se refere a essa alimentação que é a base de plantas e de alimentos integrais, não refinados, porque justamente surgiu de uma necessidade, já que muitas pessoas vegetarianas e veganas começaram a ter essa alimentação mais processada e não aquela que era relacionada antes ao vegetarianismo e veganismo. Então, muitos estudos hoje estão usando esse novo conceito para falar sobre essa dieta que é vegana e também que tem uma boa qualidade nutricional. Eu gostaria até de comentar de um dos capítulos que a gente trabalhou, que foi a noção de pertencimento, e que traz um pouco isso, que às vezes quando alguém se torna vegetariano numa família que todo mundo come carne, às vezes fica muito difícil os espaços de convivência, e daí tem uma razão de ser, como a Bruna falou, a criação de um alimento parecido. Então, numa família que, como sempre fez na virada, teve o peru de Natal, e que, às vezes, aquele que não come parece que vai ficar excluído. Então, alguém conseguir fazer um peru de Natal vegetariano que imita, até em termos de formato, que tem alguns à venda, que um peru vegano, mas com formato de peru, permite que a pessoa sente junto com sua família e confraternize junto e experimentam, às vezes outras pessoas gostam. Então, ele tem uma razão de ser, principalmente para a convivência, porque a gente não pensa nós não defendemos um vegetarianismo que exclui as pessoas, a gente defende um vegetarianismo que as pessoas continuem tendo sua sociabilidade, seus amigos, confraternizando, e aqueles pratos simbólicos que agregam nas suas famílias. Então, às vezes é importante, embora não seja necessária um alimento que substitua outro, mas em algumas ocasiões ter um alimento que propicie, que lembre aquele alimento da família ou daquele grupo, pode ser interessante para facilitar
principalmente essas datas festivas, e as pessoas continuarem se sentindo pertencentes àquele grupo, porque a gente não é só saúde, a questão física, mas a gente somos também emocionais, precisamos de convivência, precisamos de amigos, de família, de reuniões familiares, de festividades. Muito bem, meninos. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui do colega que está lá comandando a nossa reunião no YouTube, o Alexandre. Ele perguntou uma coisa para vocês. Ó. É possível iniciar uma alimentação mais saudável sem passar horas na cozinha? Imagine uma pessoa ter uma vida corrida. Às vezes penso que teria de viver para cozinhar. A Bruna vai poder falar mais do que eu em pratos mais sofisticados, que quem acho que vale a pena anotarem o Instagram da Bruna, que é fantástico, tem alguns milhares de seguidores com receitas excelentes e bonitas e tudo mais. Eu tenho 1000 coisas para fazer sempre e tudo mais, então, como eu, meu marido, nós não nos importamos com a repetição, eu sou adepta do arroz e feijão. Então, eu fazer arroz e feijão, eu faço às vezes de 2, 3 cores, congelo, tem os potinhos que dá certo para cada refeição. Então, normalmente, arroz, feijão, que eu agrego com alguma coisa a mais, e é nossa alimentação básica, e a gente agora, nesse período de pandemia, que a gente está almoçando em casa, a gente não leva, digamos, no dia que a gente cozinha, a gente leva um pouco mais de tempo, mas nos dias que a gente pega o que está congelado, a gente leva 15, 20 minutos. Então, acho que são estratégias interessantes. E eu tenho feito uma coisa também muito simples, que é usado muito mais forno. Então, boto um conjunto de vegetais no forno, vou lá, corto em 10 minutos, 5 minutos, deixo no forno 1h30, mas nessa hora e meia, eu estou fazendo outras coisas. E na hora de almoçar, eu tenho aquele conjunto de vegetais gostosos, saborosos, que vou comer junto com o arroz, com o feijão. Então, eu tenho o grão de bico, que eu agrego com outras coisas. Então, eu consigo não passar a minha vida na cozinha comendo uma coisa que eu gosto, mas eu sou adepta também de uma alimentação, eu gosto do trivial. Agora, se a pessoa quer pratos mais elaborados, sofisticados, daí eu acho que a Bruna pode falar um pouquinho. Pois é, então eu acho que cozinhar funciona que nem qualquer coisa que a gente aprende, é por prática, quanto mais a gente for fazendo, melhor a gente fica naquilo, mais fácil vai ficando, mais rápido. E eu acho que tem várias dicas que a gente pode dar também, para deixar a cozinha uma coisa mais prática, mais fácil, ainda mais se a pessoa cozinha todos os dias, que agora durante a pandemia eu vejo que mais pessoas estão cozinhando, indo para a cozinha, que eu acho que é muito bom que a gente cria um contato com o alimento, que é muito importante. Mas eu também, eu faço coisas mais elaboradas, mas eu adoro o simples também, muitas vezes caio no simples, e também acho muito legal a gente reutilizar as coisas na cozinha. Então, por exemplo, um dia faz lá um arroz com lentilha, e aí no outro dia dá para fazer bolinho daquilo, por exemplo. Eu acho que dá para ser muito criativo na cozinha, e isso faz com que, além da gente aprender a reutilizar a comida, não colocar ela fora, também faz com que a gente crie coisas diferentes e que a gente não só reutilize, mas crie coisas novas e que seja divertido fazer isso, que seja gostoso. Eu acho que essa é a questão, assim, a gente não precisar depender de receitas também. E tem várias formas de fazer a cozinha uma coisa mais prática. Por exemplo, congelando. Então, por exemplo, aqui em casa a gente faz pão. A gente mesmo que faz pão durante o final de semana e a gente congela e aí aquele pão dura para 2 semanas. Ou então fazer hambúrgueres, a gente faz hambúrguer vegano ou bolinhos veganos e também congela. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer que vai de acordo com o gosto e a necessidade de cada um, para fazer a cozinha uma coisa mais divertida, mais fácil,
acho que a gente pode ir adaptando, assim, não precisa, também não acho que vale a pena ficar o dia inteiro na cozinha, e nem é necessário também. A Bruna falou de pães e eu gosto de comentar a questão da minha história de pães. Eu, há muitos anos, décadas, eu comprava pãozinho numa rede de supermercado aí e gosto de comer o nosso pãozinho de 50 gramas. E foi me incomodando que o pãozinho de 50 gramas, quando deixou de ser vendido por unidade, ele passou a 55, passou a 60 gramas, e que agora ele está com a unidade com 70, 75 gramas. E que as pessoas continuam comendo aquela uma unidade como se ela tivesse as 50 gramas originais. Pode parecer um detalhe, mas eu fiz a conta, e isso é uma coisa que a pessoa, ampliando isso na sua dieta todos os dias, pode impactar em sobrepeso, obesidade ao longo do tempo. E isso foi me incomodando porque eu me senti lesada. Quer dizer, esta rede de supermercado aumentou sua venda de pão, aumentando o tamanho da unidade. E porque é um produto comprado por unidade. E isso me incomodou, e eu comentei com a Bruna há 2, 3 anos atrás, e ela disse: Diva, é só você fazer seu próprio pão. E eu, como nutricionista, que não fazia meu próprio pão, achei que eu vou experimentar. Em resumo, eu estou há 2 anos ou mais só comendo o pão que eu faço, que nós fazemos a cada 2 semanas, 8 pães que cabem num único fogão, e a gente faz com a qualidade que a gente quer, a gente embala, congela, e nós temos o nosso pão. Eu não preciso mais, quer dizer, eu ainda fico indignada com desrespeito à população por aumentarem o tamanho da unidade do pãozinho, que era de 50 gramas. Mas, por outro lado, eu não compro mais o pãozinho deles, e também compro muito menos coisa, porque com isso eu deixei de ir tanto no supermercado, que muitas vezes eu ia para comprar o pão e comprava muito mais coisas. E hoje eu estou comprando muito mais em feiras, em outros lugares, então eu ousaria dizer que o supermercado meio que perdeu uma cliente por causa disso, e eu também estou comendo um pão de muito melhor qualidade, e a cozinha pode ser um lugar divertido. E quem está sozinho escuta uma música ao mesmo tempo, e quem tem um parceiro, marido, namorado ou companheira, seja lá o que for, a gente pode se divertir, rir, brincar e conversar na cozinha. Pode ser um ambiente bastante lúdico também. E, inclusive, quem tem crianças, as crianças adoram ir para a cozinha com os pais e fazer coisas, então a família colocar a mão na massa junto, literalmente, pode agregar em termos de relações nessa família. Então, é isso? Com certeza. Tem muita gente que fala que a cozinha é o coração da casa. Eu acredito que seja mesmo. Pode acontecer muita coisa legal na cozinha, muitas interações com a família, pode ser muito divertido. Eu acho que a gente tem que apostar mesmo nisso. É bom tanto para as relações familiares, como para a gente aumentar o contato com o alimento, entender como ele é feito, de onde ele vem. Eu acho que tem muito a acrescentar mesmo essa nossa relação com a cozinha. Eu fico aliviada um pouco, né? Porque eu sou muito fã do congelado ali que a Bruna citou, né? De congelar, porque para evitar o fast food, porque a gente sempre correndo com a agenda lotada, é difícil manter uma alimentação saudável, né? Porque a gente está sempre correndo e às vezes na pressa come qualquer coisa, ou às vezes nem come nada, né? Então tem toda essa questão. Mas que é aliviada, congelado, então tá liberado. Né? Daí o que mais eu faço, assim, congelo para semana e tal. Bom, meninas, eu agradeço a presença de vocês. Já estamos passando de 1h30 de live, então eu acho que já não temos mais perguntas aqui no chat, então quero agradecer a presença de vocês, agradecer e parabenizar por esse trabalho, né, por esse e-book tão necessário, tão importante, né, então, assim, muito obrigada, meninas, parabéns também pelo dia de hoje, né, para a Zivair e para a futura nutricionista, a Bruna, então, parabéns pelo trabalho e
Eu acho que é isso, vou passar para as palavras finais de vocês. Pode falar, Bruna. Então eu queria agradecer essa oportunidade, que como eu sou estudante, para mim tudo isso conta muito, tanto para aprender a falar, porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, poder falar as coisas que eu estudei é muito bom, porque as coisas que a gente aprende não podem ficar presas, a gente tem que compartilhar mesmo, que isso sirva para outras pessoas, para a gente trocar informação, e também queria agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. Eu volto a agradecer aos participantes, aos colegas da biblioteca, às pessoas que nos ouviram, que fizeram perguntas, tudo isso, a gente cresce, conhecimento é para ser socializado, democratizado. Provavelmente, se a gente estivesse num ambiente que não fosse virtual, teriam muito mais perguntas e a gente cresceria também com essas perguntas e colocações. Então, acho que esses momentos são muito importantes. Gostaria de comentar também que em torno de 2 meses, no máximo 3 meses, também a gente concluiu um novo livro digital, nessa mesma versão, por um outro edital, que contempla uma outra fase da vida, que é vegetarianismo na gestação, lactação, infância e adolescência, que é com uma outra bolsista de mestrado, que então ela me passou ele pronto, agora vai para revisão e para editoração, e então eu estou concluindo projetos que eu acredito muito e que penso que é uma colaboração que a gente pode dar para o trabalho, digamos, o fruto do nosso trabalho, e quando a gente consegue fazer um trabalho que a gente acredita, ele fica melhor, a gente faz com muito mais entusiasmo. Então, daqui a um tempinho, eu vou estar divulgando esse outro livro também, e só tenho a agradecer por essas oportunidades que a universidade dá, que propicia de trabalho, de interação. Então, obrigada, colegas. É isso. A gente que agradece, em nome de toda a biblioteca, eu agradeço a todos os participantes da nossa live de hoje. Então, obrigada. Esperamos em breve, então, fazer esse novo lotamento, né? Eu vou ficar devendo para todos vocês aquele autógrafo, né, das organizadoras e dos autores, enfim, né? Porque em e-book agora complicou essa situação do autógrafo, né? Ainda sou do tempo do autógrafo, do livro impresso, enfim. Mas a gente vai resolver isso, né? Uma hora a tecnologia vai dar conta desse autógrafo online também. Então tá, meninas, obrigada a todos vocês. Eu vou interromper aqui a gravação, então. E muito obrigada a todos, uma boa noite e uma boa semana. Até mais.